Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos início à nossa quinta aula de Cristologia e nós vamos falar hoje sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. A ressurreição e a ascensão de Jesus, elas são eventos cruciais na história cristã e têm grande importância teológica. Jesus, após a sua morte na cruz, ele foi colocado em um túmulo, onde seu corpo permaneceu ali por 3 dias. A ressurreição de Jesus é vista como um evento milagroso, né? E central na fé cristã. Ele representa a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, confirmando a sua divindade e o seu poder como Filho de Deus. Os teólogos antigos, eles enfatizam que a ressurreição de Jesus era um evento físico e corporal. Ela indica implicações na ressurreição dos crentes, dando-lhe a esperança de ter um corpo glorificado na vida eterna. Então, assim como Cristo morreu, ressuscitou e após a sua ressurreição ele teve ali um corpo glorificado, assim também os teólogos antigos eles acreditavam que os cristãos também teriam um corpo glorificado após a sua morte. Jesus ascende ao céu diante dos olhos dos discípulos. Após a ressurreição, Jesus ele passou um período de 40 dias com seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus e interagindo com eles até o momento da sua ascensão. A ascensão de Jesus significa o seu retorno à presença do Pai, onde ele exerce seu reinado celestial. Vamos ver aqui algumas visões teológicas antigas, né? Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, eles enfatizavam que a ressurreição de Jesus era um evento físico e corporal com implicações na ressurreição dos crentes no futuro. Orígenes e João Crisóstomo viam a ascensão de Jesus como um evento que elevou a humanidade à presença de Deus, abrindo caminhos para a comunhão com Ele. Agora, as visões teológicas contemporâneas, né? A vitória de Deus. Alguns teólogos contemporâneos eles interpretam a ressurreição como uma afirmação poderosa da vitória de Deus sobre a força do mal e da morte. Outros enfatizam a natureza transformadora da ressurreição, trazendo esperança e renovação para os seguidores de Jesus. E nesse sentido, então, a ascensão marca o início do reinado de Jesus como Senhor e Salvador, e sua presença em todo o universo é destacada. Vamos falar um pouquinho agora sobre a expiação e a propiciação. A Bíblia fala sobre dois aspectos, então, de ação vicária, né? A expiação e a propiciação. A expiação ela é a remoção da culpa de alguém, enquanto que na propiciação a justa ira de Deus é apaziguada e a sua justiça é satisfeita. Vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que nos mostram a respeito dessa expiação e sobre também a propiciação. 1 Pedro 2,24 fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Vamos ver também aqui Isaías 53, versos 5 e 6, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E 1 João, capítulo 2, verso 2, diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mas também pelo do mundo inteiro. Então ele, através da propiciação, né, a justa ira de Deus ela é apaziguada, então, e a justiça ela é satisfeita para o mundo inteiro, né, para toda a humanidade. Ainda sobre a expiação vicária, Karl Barth ele observou que a palavra grega mais importante no Novo Testamento é upir, que significa em favor de. Então Jesus se tornou um representante por nós. Assim como o Adão foi o primeiro representante, Jesus foi o Adão bem-sucedido, né? O primeiro representante não foi bem representado, no caso. Mas Jesus foi o Adão bem-sucedido, que fez em favor do seu povo o que o primeiro Adão, então, não fez. Remoção do pecado. No Antigo Testamento, a expiação era desenvolvida por meio de um sistema de sacrifícios. Então, no dia da expiação anual, o sacrifício envolvia vários animais, incluindo um bode expiatório e a imolação do segundo bode. Então, tinham dois bodes ali. Um bode era... Eles lançavam sorte, né? E aí um desses bodes era escolhido para ser solto no deserto. Claro, ele ia acabar morrendo no deserto, de fome, solitário, no calor, no sol, enquanto o outro era imolado ali, e o sangue desse segundo bode, então, ele era aspergido sobre o propiciatório, que era, na verdade, a tampa da Arca da Aliança, e indicando, então, o meio pelo qual o pecado do povo era expiado. Então, aquilo ali representava algo para nós, isso está no Antigo Testamento, representava algo para nós no Novo Testamento, apontava algo para nós também no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o pecado é apresentado como transgressão da lei de Deus e deve ser expiado através de ofertas de sacrifícios e cerimônias sagradas. Já no Novo Testamento, o pecado é apresentado como separação de Deus e deve ser removido por meio de aceitação da graça divina e da libertação do poder do pecado em nossas vidas através do sacrifício de Jesus. A estrutura da aliança, então, é o seguinte: os escritores do Antigo Testamento viram a relação entre Deus e seus seguidores como uma aliança. E Deus promete, então, bênçãos para aqueles que o seguem e maldição para aqueles que não o fazem. Então, tinha uma condição: seguir em obediência e receber as bênçãos de Deus, ou seguir em desobediência e receber sobre si a maldição. Já os cristãos, né, dentro da nova aliança, vem a aliança em termos mais pessoais, como um convite para se relacionar com Deus em amor, fé e fidelidade. A transgressão dessa aliança, a maldição do mundo. Então, todos nós somos transgressores da aliança, e significa que todos estamos sob maldição. Então, o mundo inteiro está em maldição por causa da transgressão da lei, né, da desobediência, no caso, por causa da desobediência. Então, ali o homem é amaldiçoado, né? A gente vê isso em Gênesis, ali o homem é amaldiçoado, a mulher é amaldiçoada, a serpente também é maldita, e Satanás, né, ali como tentador por trás da serpente, também é amaldiçoado. Então vem aí as sanções, né? As alianças têm sanções dupla, né? Tem dupla sanção: recompensa por cumprir a lei e punições por transgredi-la. Então o tema maldição ele é central no conceito de aliança. E Cristo ele redimiu-nos da maldição da lei por tornar-se maldito por nós. Então, através de Cristo é que nós tivemos a remissão. Então, sendo assim, qual é o preço do pecado? O preço do pecado é experimentar a maldição de Deus. Não que Deus queira amaldiçoar os homens, mas por causa da desobediência do homem, ele acaba trazendo para si mesmo a consequência desse pecado. Então Jesus ele foi abandonado porque a penalidade do pecado é o abandono divino. Então, ou seja, naquele momento da cruz em que ele carregava sobre si todo o pecado da humanidade, Deus o abandona ali, né? Então ele está sozinho na cruz, naquele momento ali. Não é à toa que ele lança aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste, né? Lembra que a santidade de Deus ela é incompatível com o pecado. Então, a partir do momento que Cristo carrega sobre si o pecado da humanidade, Deus se afasta, né? No caso ali, o Espírito Santo, o Pai, se afasta de Cristo para que ele pudesse sofrer na carne
e pagar o preço do pecado da humanidade. Então Jesus foi cortado da terra dos viventes em nosso favor para que pudéssemos ser salvos. Então Cristo ele restaurou, né, o nosso relacionamento com Deus. Então Cristo se tornou o carregador de pecados e ele cumpriu as profecias relacionadas ao servo do Senhor. Isaías 53, né, verso 4 e 5, nós já lemos, vamos só reforçar aqui, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Então Cristo voltou ao Pai, restaurou o relacionamento então do homem com Deus. E Cristo se tornou então maldição por nós para que pudéssemos ser salvos. Mateus capítulo 8, verso 17, diz assim: para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. 1 Pedro 2:24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Então, pelas feridas dele vocês foram sarados. Então, nós fomos sarados pelas feridas de Cristo. E também 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20, fala assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, assim, nós entendemos que Deus estava em Cristo Jesus, resgatando a humanidade e fazendo com que nós pudéssemos ter de volta o nosso relacionamento com Deus, aquele que nós tínhamos perdido lá no Éden por causa do pecado, da desobediência de Adão. Então, o primeiro Adão, ele vacilou, ele perdeu, ele cometeu aquilo que não deveria ter cometido, enquanto Cristo, o segundo Adão, vem cumprindo toda a lei, cumprindo em sua carne aquilo que estava escrito para que se cumprisse, para que ele pudesse carregar sobre si os nossos pecados e nós pudéssemos então alcançar a salvação em Cristo Jesus e ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. Amém? Então assim nós chegamos no final da nossa quinta aula e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!